Mas e para quem não é europeu, como é que funcionaria o processo da pessoa que quer se mudar para a República Tcheca? Imagino, assim, Uhum. como é a União Europeia, ela poderia também ir no visto de turista, ficar 90 dias, ver como é que é. Uhum. Mas e depois? Se ela gostou da cidade, ou gostou do país, assim, como que funciona esse processo de imigração para a República Tcheca para quem não é europeu? Então, na minha primeira empresa que eu trabalhei na República Tcheca, que era uma empresa muito grande, assim, de 300, 400 funcionários, lá a gente tinha muitos brasileiros trabalhando, tanto remotamente do Brasil, quanto que já tinham feito a realocação e mudado para lá. E nesse tempo, conversei com vários deles. Essa empresa tinha uma especialista em realocação, o nome dela é Eva. Inclusive, hoje ela é minha parceira no vivercz.com.br, para fazer esse tipo de imigração, né, para brasileiros, porque ela fez esse processo assim diversas vezes. E assim, falando de grosso modo, tem algumas maneiras diferentes que você pode mudar para lá diretamente sendo brasileiro. Como você citou aí, o próprio turismo, os 90 dias. A República Tcheca tem um visto de tratamento médico, para casos específicos, caso tenha alguma doença, enfermidade que você precisa ser tratado lá, ou tem opção de ser tratado lá, eles dão o visto, né, prolongado. Caso você queira abrir um negócio, seja freelancer, ou seja, uma empresa ou microempresa registrada, ou seja, se você quer abrir um restaurante, se você quer abrir uma loja, etc. Se você é produtor de conteúdo e você consegue comprovar que você é relevante, nessa parte é meio arbitrário, assim, se você tem um Instagram de viagem, se você tem um canal no YouTube e tudo mais, se de alguma forma você contribui com cultura em geral, eles costumam permitir a entrada de visto de brasileiros. Caso você queira Mas estudar ou esse você é um tenha, visto sim, padrão de autônomo mesmo, criador de conteúdo, ou é um visto separado para criadores de conteúdo? sim, é um visto separado, assim, eles têm uma categoria na Embaixada da República Peraí, Tcheca que se existe um chama visto cultura. youtuber? Praticamente, que se Legal. chama cultura, que Não dizem que sabia se dessa. você de alguma maneira contribuir com a criação de conteúdo que envolva a República Tcheca, eles podem te dar o visto, entendeu? Então, Ah, por então exemplo, tem que falar deles. assim, nos casos que eu sei, por exemplo, eu conversei uma vez com um casal que tinha um Instagram de viagem e eles conseguiram porque eles disseram na entrevista que eles iam produzir conteúdo sobre a República Tcheca. Eles falaram, então tá bom, se vocês vão ajudar a contribuir com um negócio local, a gente vai dar. Mas Ah, mas então tem que ser você caso a vai. caso. Eu já ia falar assim, tipo, pô, então acho que eu vou fazer uns vídeos da República Tcheca só pra ter. Qualquer coisa eu falo pra eles, ó, não, eu fiz esses vídeos aqui, olha só. Mas não, é tipo, eu vou fazer. Aí, nossa. Não, nesse caso, pela sete, você talvez pode falar, não, participo de uma empresa que ajuda pessoas a vir para a República Tcheca, e assim, é igual eu te falei, Eu já mandei nessa gente pra parte é um cá, eu pouco já devo estar positivo arbitrário, no entendeu? tributário aqui, só me deixa entrar. É um pouco arbitrário, mas funciona. Você tem a parte de atletas, caso você seja um atleta, você vai competir ou por um período de tempo curto, ou você queira passar a treinar permanentemente no centro de treinamento da República Tcheca, por exemplo, esqui, alguma coisa assim, que assim você consiga provar, o seu técnico é tcheco, você precisa estar lá. Eu sei que eles também dão visto. Você tem para pesquisa científica, então pesquisadores, um desses casos, dessas pessoas que trabalharam comigo, que era programador, mas ele veio da carreira científica, ele morava na República Tcheca, porque ele era um estudante se não me engano, da USP, fazia antes de virar programador, fazia biomedicina, alguma coisa assim na USP, se eu não me engano, e a partir de uma pesquisa, de um paper e tudo mais, ele conseguiu um mestrado na República Tcheca, então ele foi primeiro como vice-estudante, e depois ele conseguiu manter ele por um período de tempo maior por uma categoria que chama estudo científico, entendeu? E o mais normal, que assim, eu considero também o mais fácil para os brasileiros, se você tem algum vínculo empregatício, ou seja, se você tem uma proposta de trabalho de alguma empresa tcheca. Para as empresas da República Tcheca não é muito custoso, então você não vai ter uma situação que a pessoa vai deixar de te contratar porque você é brasileiro, por exemplo, porque assim, o processo total, caso você queira fazer por conta própria, ou caso seja uma empresa maior que vá pagar e vai fazer tudo para você, não é um valor muito elevado, geralmente fica menos que 2.000 euros, mil, alguma coisa, mas nessa parte do empregatício, tanto se você for um empregado com um contrato, assim, digamos que no Brasil a gente chamaria de CLT, ou tanto se você for usar um contrato de freelancer, que eu vou explicar um pouco mais para frente, que hoje é uma prática bem comum lá, tem um impeditivo, mas assim, não vai ser para todo mundo,
que é a República Tcheca exige e obriga que você apresente os seus antecedentes criminais para poder aplicar para o visto.